Eu tinha 17 anos de idade. E como eu contei em outro vídeo sobre o processo de queimadura que havia ocorrido comigo, eu cheguei aos 17 anos de idade já um garoto viciado em bebida, bebia muita pinga, cachaça, para que eu pudesse fugir da minha realidade. Não tinha namorada, não tinha coragem de pedir alguém para me namorar, porque meu rosto era todo feio, transformado, meu corpo feio, transformado. Eu tinha preconceitos terríveis da minha vida, não conseguia tirar a roupa, a camisa na frente dos meus amigos quando nós tínhamos aula de educação física no colégio. Eu não me aceitava, eu me rejeitava completamente. Eu jogava bola no time da cidade, no Atlético Clube Três Corações, eu era bom de futebol, eu era o centroavante da cidade, e por esse motivo, por ser bom de futebol, conseguia atrair aquelas pessoas que eram ligadas ao futebol e pessoas que gostavam de beber, porque depois do futebol a gente ia para algum barzinho, para algum lugar, beber, encher a cara. E esse era o meu padrão de vida, a maneira com que eu vivia, de bailinhos, de coisinhas, bebendo para esquecer da vida e me relacionando com algumas pessoas, não de uma natureza amorosa, afetiva, mas apenas para trocas de sexo e etc. E a minha vida estava indo nesse caminho com muita angústia, muita dor na minha alma, muita dor emocional, não sabia como resolver isso, era muita rejeição, muito bullying, não tinha pessoas que me amavam de verdade, eu acreditava demais apenas no amor da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que me amavam e me aceitavam. Mas eu mesmo não me amava. Eu não me aceitava. Era uma situação delicada na minha vida. Por isso que o álcool era a fuga para mim, era a maneira com que eu vivia, fugindo da minha realidade. Um belo dia, a minha irmã mais velha, ela me convidou para participar de uma reunião de jovens, de uma igreja presbiteriana lá na cidade de Três Corações. E eu fui participar dessa reunião como apenas um convidado. Eu me lembro, eu cheguei e eu me sentei no último banco, atrás assim da igreja, e tinha uma pessoa lá na frente falando de um texto da Bíblia que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia, achei meio complicado e tudo mais, mas eu não estava ali muito para isso. Eu estava ali apenas porque minha irmã me convidou, que depois daquele momento espiritual de pregação, teríamos um tempo especial onde nós teríamos uma festinha com salgadinho, com isso, com aquilo outro. Quando a pessoa terminou de falar lá na frente, ela fechou os olhos e falou: queria orar por todos vocês agora, vamos encerrar este momento, vamos encerrar essa atividade espiritual para a gente entrar para a parte social. Quando ele pediu para todos fecharem os olhos e ficarem de pé, eu fiz exatamente o que ele pediu para fazer. Eu fiquei de pé, fechei meus olhos, e quando eu fechei os meus olhos ali, naquele local, eu ouvi uma voz que dizia assim: Paulo, Paulo. De repente, eu abri meus olhos para ver se tinha alguém perto de mim, alguém que me chamava, alguém que me cutucava, mas não tinha ninguém. E eu tinha certeza no meu coração que aquela voz era uma voz que vinha daqui de dentro, do meu ser. E eu pensei, só pode ser a voz de Deus. E eu fechei de novo os meus olhos para ver se eu conseguia ouvir aquela voz. Foi que de repente eu ouvi aquela voz me chamando: Paulo, eu quero você. E eu disse assim: mas como você me quer se eu sou uma pessoa que vive no alcoolismo, tendo sexo com essas mulheres aí fora, somente em troca de bebida, com uma vida errada? Como é que o Senhor me quer? Nessa hora, essa voz disse para mim: olha o que eu faço com os seus pecados. Eu vi uma grande mão no céu passando e destruindo e limpando e apagando todas aquelas imagens de pecado que estavam na minha mente, no meu cérebro consciente, e aquela mão foi limpando, 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 e de repente a voz falou novamente: viu? Eu limpo os seus pecados, eu perdoo os seus pecados. Eu disse: se é assim que o Senhor faz comigo, se é assim, eu aceito. Naquele exato momento, eu recebi a Jesus Cristo, me apropriei da cruz, me apropriei da palavra de Deus, e eu recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu disse: pode contar comigo. Exatamente nesse momento, Deus me deu uma visão tremenda e sobrenatural. Ele me mostrou um palco lindo, enorme, e eu estava nesse palco e havia uma multidão de pessoas na minha frente.
E eu falava desse amor de Deus de uma maneira tremenda. E as pessoas se rendiam. E as pessoas queriam aceitar a esse Deus e a esse Senhor. E logo, depois desse momento, Deus disse assim para mim: eu quero que você transmita a minha palavra no mundo inteiro. Gente, eu, um garoto, numa cidade pequenininha, sem nenhum recurso, sem nenhuma habilidade, sem nenhuma inteligência, a única coisa que eu pude dizer, eu falei: sim, Deus, conta comigo, conta comigo. Eu abri os meus olhos e a minha experiência com Deus foi tão real, foi tão marcante, foi tão forte, que quando eu abri meus olhos, as pessoas já tinham saído daquele salão ali da igreja, ido para um outro salão social para fazer a festa, e eu decidi não ir para a festa. Eu saí daquela igreja e eu fui embora para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eram umas 9 horas da noite. Eu perguntei para minha mãe: tem Bíblia aqui em casa? Ela falou: tem uma Bíblia lá no meu quarto. Eu fui lá, peguei a Bíblia da minha mãe, entrei para o meu quarto. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: vou ler a Bíblia. Toda noite de sábado, eu saía de casa para ir para os bailes, para as festas. Naquela noite eu peguei a Bíblia e entrei para o meu quarto. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. E eu fui lendo até cansar. Quando eu me cansei e eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava perto de uma igreja. Sabe essas igrejinhas brancas que tem aí no interior? Eu estava perto de uma igrejinha parecida com essa igrejinha que você está vendo aqui agora. Uma igrejinha branca. E eu estava para o lado de fora. E lá dentro dessa igrejinha estava-se cantando uma música, estava-se cantando um hino. E eu estava para o lado de fora e do meu lado estava um anão, pequenininho, preto, parecendo um marciano, com um chifrinho na cabeça e um sorriso maquiavélico, muito feio. E esse anão dizia para mim assim: essas pessoas que estão cantando aí dentro dessa igreja, eles acham que eles estão cantando para o Criador deles, mas na verdade eles estão cantando para mim. Ele falou: vem comigo. No que nós entramos para dentro dessa igrejinha, eu reconheci o rosto de algumas pessoas que estavam ali naquele ambiente cantando, e aquele ser espiritual do mal começou a apontar: tá vendo aquela mulher? Aquela mulher faz isso assim assado. Tá vendo aquele senhor faz isso assim assado. Tá vendo aquela pessoa? Ele faz isso assim. Tá vendo aquele jovem lá atrás? Ele faz assim assado. Ele começou a contar os pecados das pessoas. E ele disse para mim: você acha que se você vir para essa igreja, você vai cantar para o seu Criador? Não vai não. Você vai cantar para mim. Você vai adorar o meu nome. Igualzinho essas pessoas. Eu virei as costas para ele e falei assim: eu não vou fazer isso não. Eu saí. Quando eu saí daquela igreja, ele saiu comigo e me levou a uma dimensão que parecia um buraco muito grande. E eu olhei para baixo daquele buraco e ele me mostrou alguns animais ali. Ele me mostrou alguns porcos. E ele fez assim com o seu dedo. Aqueles porcos levantaram a patinha dianteira e ficaram só com a pata traseira no chão. Ele acionou novamente os seus dedos, os porcos viraram a posição, ficaram com a pata dianteira no chão e levantaram as patas traseiras, estilo plantando uma bananeira, que a gente chama. E ele olhou para mim e ele disse assim: se você me adorar, eu te dou o poder de fazer isso. Eu olhei para ele e falei assim: eu não quero o seu poder. Quando eu virei meu rosto para o lado, ele me mostrou uma imagem de uma mulher muito linda. Eu não via o rosto dela, mas somente o seu corpo. E aquele corpo escultural muito bonito, muito arrumado. Ele disse para mim assim: se você me adorar, eu te dou todo o prazer que você quiser na sua vida. Eu virei para o lado e disse para ele assim: eu não quero o seu prazer. Quando eu me virei, apareceu na minha frente um homem com uma pasta dessas de empresários nas suas mãos. Eu também não via o rosto dele, só via do pescoço para baixo. Ele estava de terno, de gravata, em uma pasta, e ele abriu essa pasta cheia de dinheiro, e esse ser espiritual olhou para mim e falou: se você me adorar, eu te dou todo o dinheiro, toda a fama que você quiser na sua vida. E eu olhei para aquele ser e disse assim: eu não quero o seu poder, eu não quero o seu poder, eu não quero o prazer que você pode dar, e eu não quero o dinheiro e a fama que você pode dar. Quando eu disse isso, aquele anãozinho pulou no meu pescoço com as suas mãos, ele agarrou a minha garganta e começou a apertar, querendo me matar. Imediatamente, naquele momento, eu me lembrei de um pastor
Batista, que ele cantava: o sangue de Jesus tem poder, sim, o sangue de Jesus tem poder. E imediatamente eu comecei a gritar no meu sonho: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E de repente eu dei aquele berro: o sangue de Jesus tem poder. E imediatamente aquele ser sumiu, aquele sonho sumiu, e eu estava sentado na minha cama, suando barbaridade, suando muito, coração acelerado, e com o grito que eu dei, meu pai chegou da porta do quarto, abriu a porta e falou: Paulinho, o que foi? O que foi? Eu falei: eu tive um pesadelo com Satanás e seus demônios aqui, querendo tomar minha vida, e eu quero dizer que eu entrego a minha vida para Jesus, e eu quero ir para a igreja. Meu pai olhou no relógio e falou: mas são 6 horas da manhã. Eu falei: mas hoje não é domingo? Ele falou: sim, é domingo. Eu falei: que horas que abre a igreja? Ele falou: abre às 9 para a escola bíblica dominical. Eu disse: 9 é muito tarde, eu preciso ir para a igreja agora. Quando uma pessoa entrega seu coração para Jesus e ela tem um confronto espiritual, ela entende que o lugar que ela quer mais estar é na presença de Deus. Por isso que para mim o símbolo da cruz e o símbolo da Bíblia fala muito de uma presença contínua com o Senhor. Quando você quiser entregar a sua vida para Jesus, para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador, para mudar a sua história, como Ele mudou a minha história, para Ele te dar um novo norte, como Ele me deu um novo norte, para te dar um novo destino, como Ele me deu um novo destino. Aquele garoto fadado a uma vida de álcool, a uma vida errada, Ele me deu um novo destino. Nesse momento que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, Ele começou a curar meu coração. Ele começou a transformar as feridas emocionais que eu tinha todas. Ele foi cicatrizando cada uma delas. Ele começou a curar traumas emocionais do passado. Ele começou a me ensinar coisas preciosas. E eu passei a ler a sua Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Naquele domingo pela manhã eu desci para a igreja às 9 horas da manhã. Quando eu estava lá, Deus então já começou a me treinar e me capacitar. Naquela manhã, naquela igreja, uma pessoa que era o presidente dos jovens daquela igreja estava viajando, ia mudar de cidade, e os jovens decidiram eleger o novo jovem. Era um grupo de 8 jovens, e acabou que naquela eleição eu fui eleito o presidente dos jovens, sem não ser membro daquela igreja. E aí eu perguntei: o que o presidente faz? Eles disseram para nós: o presidente estuda a Bíblia durante a semana e prepara o ensinamento bíblico para nós aqui no sábado. Eu falei: isso eu posso fazer. A partir daquele dia, eu comecei a estudar a Bíblia todos os dias, para trazer o ensinamento para os jovens todos os sábados. E isso começou aos 17 anos de idade. E eu tenho feito isso sistematicamente. Aquela visão que Deus me mostrou que eu estaria em cima de um púlpito pregando para milhares de pessoas tem se cumprido. Eu já viajei os 4 continentes que eu tive acesso. Eu já viajei a vários países, já ensinei, já dei curso, já ministrei palavras tremendas ao redor do mundo inteiro. Porque um dia Ele olhou e se agradou da minha vida. Como hoje, Ele olhou e se agradou para a sua vida. Hoje é o dia e é o momento que você pode dizer: Deus, eu me entrego nas tuas mãos. Deus, que a sua palavra entra no meu coração. Deus, que o teu Espírito me visite e que eu possa ser uma bênção tremenda nas tuas mãos. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E Deus quer usar você poderosamente. Deixa esse Deus maravilhoso se manifestar com você. Convida Jesus para entrar no seu coração. Agora mesmo, onde você estiver, não importa em que lugar você esteja, se em casa, no carro, no escritório, não importa em que país você esteja, agora você pode fazer essa oração e pedir para Jesus entrar na sua vida e transformar você. Eu quero me juntar a você nessa oração. Se você quiser fazer isso agora, eu faço contigo. Eu quero segurar as minhas mãos aqui, simbolizando que eu seguro as suas mãos. E eu quero fechar os meus olhos. E vou pedir para você agora fechar os seus olhos. Onde você estiver, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. E no meu coração eu creio que o Senhor veio, morreu no Calvário e ressuscitou e transforma a minha vida hoje.
Seja Senhor da minha vida, me muda na pessoa que o Senhor quer que eu seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Essa oração mudou a sua história. Essa oração vai criar um novo destino e um novo rumo para você. E eu quero te conhecer. Por gentileza, manda uma mensagem para mim nesse número do WhatsApp que aparece aqui embaixo. Diga: Paulo, eu fiz essa oração e Jesus entrou no meu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.